Boa noite, professor. Boa noite, Jennifer. Como é que estamos? Estou bem, graças a Deus, e o senhor? Bem. Vamos esperar o pessoal entrar, a gente já começa, tá bom? Tô aqui, esperando o Tá pessoal. bom, beleza. Parlamentar combativo pela morais institucionais do Estado de Direito e a legalidade democrática. Em nome da nossa Corte, queria fazer pedido. Oi, Letícia. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Letícia. Tudo bem, professor? É a Gladys. Oi, Gladys. É que a Letícia pediu para dar uma boa noite, que ela não tá ouvindo nada, então eu tô dando. A gente já Tá começa. bom. 2 Tá, minutos. beleza.
Vamos lá, gente. Gente, eu vou passar um videozinho para vocês e aí logo a gente já começa, tá? Esperar o pessoal chegar por enquanto, tá? Vamos lá. Ok. Se vocês não escutarem ou tiver ruim o som, só me avisa, tá? Tá Ok. bom. O que são processos? Processos são tarefas executadas por pessoas ou máquinas com o intuito de transformar um insumo em um produto. Ou seja, a gente tem aqui o início, a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3, etapa 1, etapa 2, etapa 3, e aqui no fim sai um produto. Aqui no início entra o insumo e no fim nós tivemos a saída de produto. Isso é, de uma forma bem simples, um processo. O que a gente vai estudar nessa disciplina? Como a gente consegue analisar esse processo, como a gente pode fazer para levantar os dados, como a gente pode saber para esse processo estar certo ou não. Depois, como a gente pode tomar decisões para que esse processo ele seja otimizado. A primeira etapa que a gente tem que estudar, a primeira coisa que a gente vai estudar é quais são os objetivos, ou seja, o porquê a gente vai pensar nessa gestão de processo. A primeira característica, a gente tem que identificar a utilidade de cada etapa do processo. Antes, como é que a gente sabe se cada etapa ela é necessária? A gente viu no exemplo de trás a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3. Vamos supor que a gente pudesse excluir a etapa 2. Será que esse processo ele não seria mais eficiente? Será que se a gente, por exemplo, juntasse a etapa 2 com a etapa 3, uma pessoa só desenvolvendo, ou uma máquina só que desenvolvesse essa etapa, nós não conseguiríamos um aumento de produção, uma redução dos custos, ou uma otimização na qualidade do produto? A segunda coisa é a gente verificar a vantagem de se alterar ou não a sequência das operações. Então, a gente tem que conseguir analisar um processo e pensar assim, essa etapa, primeiro, é necessária? Segundo, se eu alterar ou se eu trocar essa etapa, o meu produto ele vai ser melhor desenvolvido? Às vezes, também a gente pode pensar assim, será que se eu fizesse primeiro a etapa 2 e depois a etapa 1, um produto, será que a gente não teria um produto de melhor qualidade? Essa alteração, a gente pode entender a sua necessidade ou a sua importância dentro da gestão de processos. Terceiro objetivo, adequar a operação às pessoas. Será que cada pessoa dentro dessas etapas, ela é a pessoa que melhor consegue desenvolver essa atividade? Será que a pessoa que está desenvolvendo a etapa 1, ela não seria mais hábil no desenvolvimento da etapa 2? Ou será que a pessoa da etapa 2, ela não tem uma restrição que faça com que ela desenvolva essa etapa com uma deficiência menor, com uma deficiência de tempo, ou uma deficiência de qualidade? E se ela tem essa deficiência, existe algum treinamento que a gente pode dar para o funcionário para que ele consiga suprir essa deficiência? Então, numa etapa produtiva, será que a gente consegue treinar esses funcionários no desenvolvimento de cada etapa? Se for um serviço, será que, por exemplo, um funcionário que trabalha no desenvolvimento de um serviço de telemarketing e dentro de uma etapa de vendas a ligação e depois a separação do produto e depois o oferecimento. Será que o funcionário que desenvolve a etapa da venda do produto por telemarketing, ele tem as habilidades necessárias? Se ele não tem, como a gente deve treinar esse funcionário para que ele consiga fazer essa etapa de uma maneira mais produtiva, de uma maneira melhor, para que a gente consiga otimizar todos os recursos dentro desse processo que a gente está analisando. Agora, a gente vai estudar quais são as etapas de estudo organizacional. Para a gente analisar um processo, existe uma metodologia, e essa metodologia ela tem que ser seguida para que a gente consiga ter uma visão macro, perceba uma visão sistêmica desse processo e consiga tomar uma decisão mais correta. Vamos lá.
A primeira etapa que a gente tem que ter na análise de um processo é a projeção da missão da equipe. Antes da gente pensar em mudar qualquer coisa, seja ela operacional, seja o desenvolvimento de um serviço, a gente tem que trabalhar e projetar, fazer com que a equipe saiba aquilo que ela tem que fazer. Ou seja, que ela tenha uma visão muito clara daquilo que ela tem que fazer. Isso vai gerar uma motivação no desenvolvimento da ação e ela vai garantir que você consiga desenvolver essa análise do processo em conformidade com os esforços que vocês vão desprender naquela atividade. A segunda etapa é a revisão do macrofluxo operacional. Os processos, eles têm correlações. Então, às vezes, o processo que você vai analisar, ele faz parte de um processo maior. As alterações que você vai fazer dentro desse processo, ele vai afetar algum processo com que ele é dependente, ele vai afetar um processo cliente, ou o resultado dele vai afetar um processo que esse outro processo é cliente desse. Como funciona essa alteração? Como funciona todas as correlações do seu processo que você está analisando e saber como cada uma pode ser afetada com a mudança que você vai fazer dentro deste processo. Depois, a gente elabora o sumário do processo. É a criação de códigos para representar as atividades envolvidas. É como a gente começa a operacionalizar e estruturar uma forma de comunicação dentro dessa gestão, para as pessoas que estão desenvolvidas dentro da equipe, elas saibam o que significa cada etapa e, quando eles forem fazer o relatório desse processo, saber o que significa cada código, cada sigla ou cada etapa que eles quiseram apresentar dentro desse estudo. E, por último, análise das atividades. É pensar cada etapa do processo ou dentro desse macroprocesso, quais são os microprocessos que são semelhantes. Então, designar uma equipe para que ela consiga analisar esses processos semelhantes, outra equipe, outros processos que são semelhantes entre si. Assim, a gente leva na diminuição, a otimização da capacidade produtiva dessas equipes. O item 5, definição das medidas, são os parâmetros e métricas a serem utilizados. Por exemplo, imagina se uma produção, no planejamento de uma produção, uma equipe desenvolve em unidade e coloca que tem que ser desenvolvida 40.000 unidades. Quando chega numa outra análise de processo que vai realizar a compra do insumo, ele faz a compra pensando que não são 40.000 unidades, ou são 40.000 milhares de unidades. Essa comunicação e a definição da métrica é importante para que as decisões elas sejam proporcionais em todas as análises. E, por último, o desenvolvimento do manual. Todo processo que foi estudado, ele tem que gerar um manual. Para quê? Para que toda pessoa, depois que vai conhecer esse processo, ele não precisa fazer um estudo do zero. Ele consegue aplicar, analisar esse manual, entender qual foi o desenvolvimento da equipe, entender quais são os pontos fortes, os pontos fracos desse processo e consiga ter uma visão sistêmica, sem que ele tenha que refazer todo o trabalho de novo. Agora, a gente vai estudar quais são os indicadores dos processos. Como a gente sabe que um processo funciona corretamente? Como a gente sabe que um processo ele é bom ou que ele não apresenta irregularidades, que ele está otimizado da sua melhor maneira? A primeira coisa que a gente tem que considerar são que este processo ele tem resultados em diversas perspectivas. A primeira perspectiva é a perspectiva financeira. Então, esse processo ele gera uma liquidez corrente para a empresa, ele fez que a receita dessa empresa crescesse, a margem bruta, o faturamento, ele reduziu o custo, ele aumentou a venda, ele aumentou o lucro dessa empresa. Então, ele tem uma função positiva. Se a gente aplica um processo, ele deu, por exemplo, prejuízo para a empresa, ou esse processo aumentou o custo de produção, ou esse processo está com um custo operacional muito elevado,
isso quer dizer que ele apresenta alguma irregularidade. Deve ser um processo, é um processo que tem que ser analisado, é um processo que merece um estudo mais aprofundado. Depois, a perspectiva do cliente. Esse processo, ele gerou, alteração nesse processo, ele gerou o aumento da participação de mercado da sua empresa ou do seu produto, ele conseguiu atrair novos clientes. Qual foi o impacto dessa decisão com os clientes? A percepção dele na marca, gostar ou não de um produto, aceitação desse produto, o fato, desde que o produto, que o cliente compre ou que o cliente lembre do produto, isso pode ser caracterizado como indicador na perspectiva do cliente. Depois, a perspectiva de processos críticos. Dentro de uma empresa, se a gente analisa todos os processos numa visão sistêmica, qual é o processo crítico? Qual é aquele processo que estrangula a produção da sua empresa? Qual é aquele processo que você não consegue produzir mais porque ele influencia diretamente em todos os outros processos? Depois, tanto operacional, o nível de desperdício que a sua empresa está gerando, o quanto de produto ou não conformidade você tem, que ele tem que ser descartado, ou consumo excessivo de matéria-prima, desperdício de matéria-prima, o desperdício no produto, às vezes no ponto de venda, ou uma outra caracterização que o cliente tenha do seu produto que faça com que ele descarte esse produto antes da aquisição, ou a ociosidade, tanto do seu maquinário quanto dos seus funcionários. Então, se você tem uma máquina, que é um bem produtivo, e você só opera ela 4 horas por dia, quer dizer que as outras 4 horas ela ficou ociosa. Você poderia ter uma outra linha utilizando essa máquina mais 4 horas. Ou se os seus funcionários eles ficam tempos ociosos, quer dizer que você está com um processo crítico. Se um funcionário, às vezes você tem uma etapa do processo que está sobrecarregada e a outra etapa do processo que ela está ociosa. Porque mesmo que numa etapa tenha 2 funcionários e esteja sobrecarregada, a outra tenha 2 funcionários e esteja ociosa, será que cada etapa precisa de 2 funcionários iguais? Será que não seria melhor você trabalhar com 3 funcionários numa etapa e deixar que um funcionário faça a etapa do processo? Outro indicador de desempenho é o aprendizado e o crescimento. Esse processo, como ele interfere na visão de longo prazo da empresa, na busca de solução e no reconhecimento da empresa enquanto uma empresa de excelência. Se esse processo ele atua e faz com que a empresa ela seja reconhecida positivamente, ele também pode ser considerado um indicador. Às vezes, uma melhoria ela não traz um lucro para a empresa financeiro, mas ela traz uma percepção do cliente da imagem institucional, por exemplo, ou faz com que um desenvolvimento em pesquisa e desenvolvimento faz com que essa empresa seja reconhecida em excelência pelos seus consumidores. Esse reconhecimento, mais para frente, ela vai gerar, fazer com que os consumidores consumam mais o seu produto, gerando um lucro. E não foi um lucro direto do processo, mas foi um lucro indireto, porque pelo reconhecimento de excelência da sua marca ou da sua empresa. Depois, o nível de responsabilidade socioambiental. A imagem pública que a sua empresa tem enquanto uma empresa ecologicamente correta ou uma empresa responsável, tanto socialmente quanto ambientalmente. Nos últimos 10 anos, a gente percebeu um aumento da preocupação do consumidor em comprar produtos de empresa que sejam ecologicamente corretas, tanto e empresas que atendam, além da necessidade do lucro, uma função social. É aquela empresa que consegue interagir e influenciar de uma maneira positiva a comunidade onde ela está inserida. Isso faz também, isso pode ser medido, existem institutos que medem, existem questionários específicos para isso, e pode ser um indicador também. E depois, o ambiente organizacional. Como está a formação do seu capital intelectual, como está o nível de desenvolvimento dos seus funcionários, nos 3 níveis, tanto no nível operacional, quanto no nível tático, quanto no nível de planejamento estratégico, como o desenvolvimento dos seus diretores
estão influenciando a sua capacidade de trabalho e suas boas decisões na empresa. A empresa se preocupa ou não com a qualidade dos seus funcionários, capacitação e reconhecimento. E, por último, a qualidade dos seus sistemas de informações. Será que esse processo ele gerou um aumento, uma melhoria no seu sistema de informação? Se você está trabalhando com softwares mais atualizados, softwares modernos que trazem para a empresa um ganho, uma competitividade ou uma rapidez de decisão em relação aos concorrentes. Agora, a gente vai pensar, quando a gente analisa um processo, como será que eu posso levantar os dados? Como eu posso chegar na conclusão que a minha empresa ou que aquele processo ele não está sendo realizado da maneira correta? A gente viu agora de pouco, falou, olha, as etapas do estudo organizacionais são essas. E a primeira sempre é o levantamento correto da informação. Para a gente levantar essas informações, a gente tem três instrumentos que as empresas mais usam nesse momento. O primeiro é a entrevista. A entrevista é o administrador lá com as pessoas chaves, ela faz um questionário pré-estruturado e pergunta, olha, sobre isso, o que acontece? O que acontece quando isso, qual que é a realidade das suas empresas, dos seus processos, como você acha que está a qualidade do trabalho do seu funcionário, como está a satisfação dos trabalhadores que está com você, como está a administração. Então, numa entrevista, pessoa a pessoa, você levanta uma quantidade que você consegue de informações. Qual que é a sua vantagem? Ela permite interação com o entrevistado. Às vezes, durante uma entrevista, a pessoa fala para você uma coisa que você nunca tinha pensado. Olha, eu acho que o que está acontecendo na empresa é por culpa má gestão dos recursos. Ou a empresa está comprando matéria-prima errada. E você, olha, eu nunca tinha pensado nessa dimensão. Eu estava pensando só no meu processo, na produção, nas máquinas. Você consegue retirar uma percepção que você não tinha pensado. E também permite a você, o entrevistador, que você aprofunde mais o conhecimento de acordo com as respostas que o entrevistado vai te dando. Ele permite que você retire as informações com mais clareza. Às vezes você faz uma pergunta, a pessoa não responde corretamente, você consegue perguntar de novo e você consegue ir aprofundando o quanto você acha necessário para que você retire todas as informações necessárias para análise dentro do seu processo. E por último, permite para você um julgamento mais próximo. Por quê? Porque você foi até a pessoa que tem conhecimento e retirou as informações com a maior clareza possível. Qual que é a desvantagem? Primeiro, dificuldade de anotação. Aconselha-se que numa entrevista você grave a entrevista e depois você ouça essa entrevista algumas vezes para que você não perca nenhum detalhe. Porque se a gente for anotar, não dá tempo, a gente vai acabar suprimindo informações e talvez na hora da entrevista você fale, olha, eu não anotei porque não era necessário. Mas você fez uma entrevista, 2 entrevistas, 3 entrevistas e os 3 entrevistados falaram alguma coisa semelhante. E você só vai conseguir perceber essa conotação quando você estiver ouvindo a gravação. Outra desvantagem é que a entrevista ela permite ao entrevistado palpite e adivinhação. É o achômetro. Quando você pergunta para a pessoa o que você acha sobre isso, ela vai responder a visão dela, é o que ela acha. Não necessariamente essa visão ela vai estar pautada num conhecimento aprofundado sobre o tema ou num conhecimento de teorias que, em base a ela, uma análise técnica profunda. Então, você vai ter que, na hora da análise, diferenciar, olha, isso daqui foi palpite, isso daqui foi uma percepção correta do processo que eu gostaria de estudar. E, por último, o envolvimento emocional. Principalmente se a gente estiver trabalhando numa empresa onde o clima organizacional está ruim, ou que tenha acontecido algum conflito recente, toda essa carga emocional ela vai passar para o entrevistado e vai tirar dela também a capacidade correta de julgamento. Ele vai falar aquilo que ele está magoado, ele vai falar uma percepção errada por tudo que aconteceu
talvez uma percepção errada sobre uma pessoa, sobre o fato, sobre um diretor ou sobre um subordinado, que não necessariamente ele falaria se ele não tivesse esse envolvimento emocional. Isso pode acontecer de uma maneira ao contrário também. Se a pessoa está muito satisfeito com a empresa, se o entrevistado está trabalhando, se a entrevista tiver que falar alguma coisa de uma pessoa que é muito próxima dela, ela pode falar assim, olha, não, essa pessoa faz tudo corretamente. Só que poderia ter outras coisas que seriam otimizadas. Então, quando de uma entrevista, você tem que tentar ao máximo eliminar os fatores emocionais dessa pessoa, tendo um julgamento o mais próximo possível da percepção dos fatos. O segundo instrumento é o questionário. O questionário, ele traz a principal vantagem dele é que o tempo de aplicação é reduzido. Enquanto às vezes numa entrevista você demora 2 horas para fazer a entrevista, na aplicação do questionário você consegue em 2 horas aplicar 30 questionários. Então, a segunda vantagem é que o tempo de elaboração dele é mais reduzido. Por quê? O mesmo questionário que você faz para uma pessoa, você faz para aplicar para 200 pessoas. Você não precisa levar a característica de cada respondente na elaboração do questionário. E também o acesso facilitado aos entrevistados. Às vezes, a empresa precisa aplicar o questionário para o cliente. Se ele fosse fazer uma entrevista, o entrevistador deveria ir lá na casa de cada cliente, perguntar para ele toda a percepção. Como uma empresa pode fazer? Ela pode fazer enviar esse questionário por e-mail, esperar que o cliente responda e devolva por e-mail. Ele pode enviar esse questionário por uma mala direta e devolve depois pelo correio. E ele consegue não entrevistar 10, 20 clientes. Ele consegue, por exemplo, por e-mail enviar para 10 mil clientes. E quanto maior for a quantidade de questionários respondidos, mais a resposta se parece com o que realmente está acontecendo. A gente tem uma validade estatística maior desse questionário. Quais são as desvantagens de utilizar o questionário? Primeiro, ele inibe a formulação de críticas pelo entrevistado. O entrevistado, ele vai poder responder só aquilo que você pergunta no questionário, principalmente quando as perguntas são fechadas. Pode? Sim, não. Você gosta de 1 a 10? O quanto você gosta do produto? Eu gosto do produto 7. Ou se ele fala o quanto você gosta do produto? Eu gosto do produto 2. Quer dizer que ele não gosta do produto. Mas o que ele não gosta no produto? Se você não colocar nesse questionário um campo para que ele descreva aquilo que ele não gosta, você vai perder essa percepção por parte do seu entrevistado no questionário. E depois, o questionário ele também pode fornecer para você informações falsas ou imprecisas. É aquela pessoa, quando você vai fazer o questionário na empresa, o funcionário fala assim, tenho que responder? Tenho. Então vou pôr tudo 10 e pronto. Ou eu vou pôr tudo 0 porque eu não gosto da empresa. Ele não leu e analisou e fez o julgamento de cada um dos quesitos. Geralmente, quando a gente está fazendo a tabulação dos dados do questionário, quando a pessoa responde tudo 10 ou tudo 0, esses questionários eles são eliminados. Por quê? Porque ele não tem a validade estatística. Claro, se a pessoa responder todas 10 e nas questões abertas ele justificar o porquê ele deu todos esses 10, considera-se. Isso não é uma ponderação absoluta. E por último, a dificuldade de tabulação dos dados. Às vezes, quando a gente faz o questionário, a gente tem que pensar em como vai ser tabulado ou qual é a resposta que a gente espera desse questionário. E hoje é muito mais fácil tabular, porque a gente tem softwares específicos para tabular, a gente tem o próprio Excel, a gente já consegue tabular, fazer as análises, conseguir fazer as médias, conseguir fazer os gráficos, mas antigamente era muito mais difícil tabular o questionário, por exemplo, se a gente tivesse que fazer na mão. Então, o uso de tecnologia ou a complexidade do questionário interfere muito na tabulação. E se a tabulação for mal feita, ela não vai trazer os dados que você quer quando está aplicando o questionário. E, por último, a observação pessoal. A observação pessoal é o administrador ir lá no chão de fábrica que ele quer analisar, começar
pegar uma prancheta ou falar assim, olha, o que está acontecendo? Ele vai lá e vê mesmo, ele fica observando o que está acontecendo. Ele fala, olha, isso daqui pode ser um defeito, aquilo ali pode ser um defeito, olha, aquilo ali está acontecendo muito bem. Qual que é a vantagem da observação pessoal? Ele pode comparar informações. Então, ele já fez uma entrevista anterior, ele já fez os questionários anterior e ele quer maiores esclarecimentos sobre o que está acontecendo. Ele pega e vai lá pessoalmente, vê e conflita as informações que ele obteve para ver se essa informação é verídica ou não. E depois, o conhecimento técnico. Quando você vai fazer um relatório sobre um determinado processo, que você foi lá e você analisou esse processo, a quantidade de dados externos que você conseguiu levantar é muito maior. Você tem uma precisão muito melhor de entender, talvez, aquele processo que você está desenvolvendo, ou te dá uma clareza maior de perceber o porquê, o que levou as pessoas a responderem o questionário daquela maneira, ou qual é a ponderação e a validade dos dados obtidos diante das outras duas ferramentas. E também a receptividade dos gestores. Geralmente, quando você vai fazer uma observação e você os gestores são receptivos, você possibilita uma percepção mais acertada sobre os fatos. Qual que é a vantagem? A desvantagem é um processo demorado. Imagina uma empresa que tem 400 processos produtivos no desenvolvimento de 40 produtos. Se o administrador tiver que ir lá e observar um por um, talvez demore muito tempo. Ele vai precisar de 1 ano estudando cada processo aprofundadamente. Outra coisa, a impressão errônea. Da mesma forma que a gente tem o achismo do entrevistado, a gente pode ter o achismo do observador. É ele analisar o fato que aconteceu pelo filtro dele e pela percepção dele de verdade. Então, quando você vai fazer observação, você tem que se atentar apenas aos fatos que aconteceram e não à sua percepção de observador. E, por último, a perturbação dos trabalhos. Não adianta você, toda vez que você está trabalhando e chega alguém e fala assim, olha, eu vi uma pessoa aqui e vai analisar vocês, pode acontecer 2 coisas. A primeira é todo mundo arruma as mesas, deixa tudo bonitinho, porque está indo o pessoal avaliar lá. Ou um deslize que o pessoal deu, naquele dia que você estava sendo observado, justamente pela pressão que ele estava em ser observado, você analisa, olha, esse deslize ele é recorrente. Isso também pode prejudicar a sua percepção do processo. Vamos então para as questões comentadas, ou seja, como pode cair tudo isso que a gente aprendeu na aula durante o seu concurso. Vamos lá. Todo mundo já está aí, né? Falta bastante gente, mas... gente, só colocando para vocês, né? O professor vinha comentando algumas coisinhas, né, sobre processos, suas qualificações, necessidades. Tá? Então, ele veio colocando alguns pontos primários sobre processos. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Espera só um pouquinho, deixa eu arrumar só o meu... Só um pouquinho. Deixa eu arrumar meu slide. Tá aí. Show. Vamos lá. Vamos lá, rapidinho. Só colocando para vocês, né? A gente tem alguns pontos a serem trabalhados. Vamos lá.
só achá-los aqui. Estrutura. Vamos lá. Ele comentou um pouquinho de processos, né? O que é um processo, caracterização de processo, né? Ele veio falando sobre esse contexto. Dentro da aula passada, né, que a gente veio estudando, a gente veio falando um pouquinho das estruturas, tá? E aí, vamos lá, estrutura e desempenho. A forma como a organização estrutura suas atividades e influencia determinante para seu desempenho ou vantagens competitivas. Além de colaborar para o bom desempenho da organização, a estrutura traz em si importantes informações sobre principais características de uma organização. Né? Então, ele comenta sobre o processo, né? Ele vem falando sobre o processo, que é um processo, como esse processo pode ser desenvolvido. E dentro desse contexto do processo, né, e eu coloco aqui para vocês o contexto da estrutura, né, o que é uma estrutura na realidade, né, essa formação, tá? Eu venho falando o seguinte, o processo estrutural da empresa, por exemplo, ela caracteriza, na realidade, alguns processos, né? Então, a gente tem que ter essa definição de processo até para a gente entender um pouquinho sobre a estrutura, né? Então, sem a gente não caracterizar ou sem a gente não entender o contexto ou as vantagens que o processo tem, né, a gente não vai entender sobre esse contexto estrutural. Então, por exemplo, eu tenho vários processos na minha empresa, tá? Eu tenho o processo hierárquico, por exemplo. Como é que funciona o processo hierárquico? Como é que ele é feito? Como é que ele é elaborado? Né? Se eu sei como é que ele é elaborado, eu posso ter uma noção de estrutura. Tá? Então, por exemplo, como é que é feita a hierarquia na empresa? Jean, eles normalmente veem hierarquia como um tempo de casa, por exemplo. Né? Então, a hierarquia pode ser denominada como um tempo de casa. Então, o mais velho é o diretor, né, porque ele conhece mais. O outro tem um pouquinho menos tempo do que o diretor, ele pode ser o gerente, porque ele também conhece tanto quanto. O mais novo é o colaborador. Então, eu tenho um processo para saber como é que eu vou fazer a estrutura, tá? A estrutura, ela pode ser caracterizada também como organograma, tá? Que é aqueles desenhos, né, onde eu defino a estrutura. Então, por exemplo, eu tenho o quadradinho que é o diretor, eu tenho abaixo dele o gerente, o outro quadradinho abaixo o colaborador. Isso caracteriza-se em uma estrutura. Né? Lembra que a gente trabalhou um pouquinho sobre isso, ou falou sobre isso? Estrutura formal e estrutura informal. O que é uma estrutura formal? É onde tem organograma feito corretamente. O que é uma estrutura não formal? Né? É onde esse organograma não existe. Né? Então, eu tenho essa diferenciação. E aí, dentro disso, né, a gente trabalhando aí sobre as estruturas, esse contexto de funções da estrutura. O que ela pode produzir aí? Produzir resultados organizacionais e atingir metas organizacionais. Ser eficaz. Minimizar a influência das variações individuais na organização. Cenários nas quais o poder é exercido, as decisões são tomadas e as atividades são realizadas. Então, a estrutura, ela tem esse caráter de liderança, de ser organizado, né? Ela dá essa visão de organização, tá? Então, a estrutura tem muito disso, muito do caráter de organização. E aí eu pergunto para vocês, volto para cá já, tá, gente? Eu pergunto para vocês da sala de aula, aonde vocês vivenciam uma estrutura?
aonde vocês vivenciam na vida de vocês uma estrutura. Pode ser hierárquica ou não. Em tudo? Em tudo. Onde vocês vivenciam? No meu trabalho. Em casa também, né? Casa, sim. Casa. Mas eu Por acho quê? Em casa. eu acho que mais no trabalho, eu acho. Não sei. Eu acho que no trabalho. Uma estrutura, o senhor falou, não foi? Estrutura organizacional, não é? Ah, organizacional, é. Então é Como mais um trabalho, né, organizacional. Como fazer o trabalho, como seguir os procedimentos, as Aí normas. eu tenho o quê? Os processos, né? Quando eu entro na estrutura organizacional, eu abranjo os processos, né? Que ele estava comentando lá no começo da aula, né? Eu vou abranger os processos. Mas dentro do contexto da estrutura organizacional, da estrutura da organização, né? A gente tem vários procedimentos aí, né? E eu falo para vocês, tanto vocês falaram para mim, né? Jean, mas eu posso fazer isso no serviço, é estrutura organizacional, eu posso fazer isso em casa, né? Em casa como ocorre? Em casa ocorre do seguinte processo. Ele ocorre, na realidade, com o pai e com a mãe. Quem manda em casa? Né? Essa função hierárquica. Né? Quem manda? Então, eu achei que era disso que o senhor estava falando, tipo... Abrange tudo, na realidade. Quando eu falo que aí estrutura... Então, professor, Fala, a sociedade em si, por mais que o cara seja um largado da vida, não faça nada, a sociedade em si já é assim. Porque, por via de regra, nós temos os nossos deveres, né, os nossos direitos, porém sempre tem alguém que está acima da gente na sociedade em si, entendeu? sempre tem uma hierarquia, né, em tudo. Em tudo, não tem algo que não sei, tudo tem. E para funcionar precisa ter uma hierarquia, né? Senão fica bagunçado. Tem que ter alguém que é autoridade, sempre tem que ter. Eu acho que, por exemplo, sabe aqueles, eu não lembro o nome, sabe aquele negócio que você vai abrindo, aí tem um ovo grande, aí você vai abrindo, tem um ovinho menor, aí você vai abrindo, tem um outro menor, outro Tem menor, aquelas sabe? bonecas russas, né? Isso, é exatamente isso. São vários, como que eu posso falar? Vários ambientes, entendeu? Por exemplo, aí aqui dentro de casa, por exemplo. Aí, por exemplo, dentro da nossa casa. As posições, né? Isso, entendeu? Por exemplo, na rua, na sociedade, a gente tem várias pessoas acima da gente. E eu falo governador, eu falo tudo, eu falo em geral, sabe? Presidente, deputado, Isso, senador, aí depois a gente vai e entra, depois tem sei lá. prefeito, vereadores. Isso, aí depois a gente vai e entra pro trabalho. Aí dentro do nosso trabalho tem o nosso gerente, o nosso chefe, o patrão e tal. E depois a gente sai do trabalho, a gente vai para a faculdade. Aí na faculdade tem os professores, os diretores. Em casa tem o marido, a esposa, aí depois os filhos, né? Ou os pais. Irmão mais velho, entendeu? mais novo. Então, ou seja, é tudo. Não é só em apenas um lugar. Abrange tudo. É verdade. Gladys, tá ouvindo? Tô ouvindo. Quem manda na minha casa sou eu, né? Macho nenhum, não. Isso eu quero perguntar. Quem manda aí? Quem manda aí, Quem Gladys? manda aqui sou eu. Ai. Só para colocar. Tem isso também, né? O maridão deve estar assim, mais ou menos. Tá dando risada aqui. Quando a gente coloca esse contexto de hierarquia, né? Quem manda mais, quem manda menos, geralmente quem manda mais é quem tem mais experiência, né? Então, quem tem o poder ali sobre o que é decidido ou não, quem manda mais é bem esse processo. A Letícia colocou aqui quem manda é a dona Jocinara. Letícia. Complicado. E não siga não as ordens dela para você ver uma coisa. Então, aí a gente tem esse processo, né, de quem manda ou não. E normalmente, assim, os pais sempre falam, né? A minha mãe sempre falava isso. Falava assim, olha, você quer mandar, mande na sua casa.
Na minha, quem manda sou eu, porque eu construí isso, então eu mando aqui. Né? Bem esse processo mesmo. Né? A gente tem que começar a analisar como é que funciona, quem manda, por que manda? Né? Porque, na realidade, eu tenho um processo hierárquico para ter um controle, né? Para que eu tenha um caminho a seguir. Né? A gente não sabe tudo, por exemplo. Né? Ninguém sabe tudo. Né? Então, alguns sabem mais do que os outros. Isso que eu canso de falar para muitas salas. Eu estou aqui porque eu sei um pouquinho mais que vocês. Né? Mas não quer dizer que coisas que vocês saibam, eu também saiba. Né? Setores que vocês trabalham, por exemplo, vocês conhecem bem mais do que eu conheço. Né? Cada um conhece, na realidade, aquilo que atua muito bem. Né? Então, por exemplo, se eu trabalhasse com vocês, é óbvio que vocês me incomodariam, porque eu não sei como é que faz a determinada função que vocês fazem. Né? Como tem gente que está muitos anos no que faz e com certeza faz muito bem. Né? Eu estou entrando lá e não vou saber nada disso. Né? Mas ele é meu professor, mas eu não sei o que você faz. Né? O que você está fazendo, por exemplo. Né? Por exemplo, cada professor é especialista numa área. Né? Então, cada professor sabe muito daquilo numa área. Mas não quer dizer que ele seja o grau maior de sabedoria. Né? Ele não sabe tudo. Né? Às vezes, vocês sabem mais coisas do que eles. Né? Do que a gente, né? Generalizando. Né? Porque cada um, na realidade, tem uma especificidade de algumas áreas, né? E aí, isso que é o contexto. Por isso vocês têm professores diferentes, não poderia ser o mesmo durante todo o semestre, todos os dias, né? Por isso vocês têm professores diferentes a cada semestre. Tem uns que sabem tanto que não conseguem passar. Tem outros que sabem, mas não sabem muito, né? E cada um é diferente do outro, por exemplo. Né? Por exemplo, vocês em casa. Quem mora com os pais? Letícia mora, né? Com os pais, pelo jeito. Jennifer também mora? Sim. Luiz mora também? Não, professor. Mais alguém mora? Tom deve morar? Não, Tom é casado, né? Mais alguém mora? Não? Casado, Eu moro. ano para isso. Fala, Tom, desculpa, não entendi. Casado ainda não, tô trilhando para isso. A O caminhada cara é não longa. assumiu ainda. Faz isso não, meu filho, não faz isso não. Que é assim, Mas, gente. mas o Rodrigo já tá querendo já casar, Tom? Ai, Felipe. Eu acho que ele não entendeu, Luiz. Tá Deixa, travando depois eu zoo ele. aqui. Só para colocar para vocês, gente. Quando a gente coloca, né, eu gosto de falar muito de casamento. Casamento é um negócio legal. Né, quem manda em casa, né, o homem ou a mulher? Na realidade é assim. O casamento é um contexto meio que empresarial, né? Não sei se já falei isso para vocês. Mas quando você casa, o que você faz a primeira vez? A primeira coisa que você vai casar, Gladys, o que você é casada no papel, Gladys? Oxe, Deus me livre. Pra quê? Uma guerra pra separar depois? Mas E aí quando você você conhece as casa, pessoas né? quando Certinho. você conhece as pessoas, quando você se separa. Porque aquele quebra-pau de bens, e isso vai ficar comigo, e o carro vai ficar comigo, e a casa vai ficar comigo. Deus me livre. Nunca Mas tive vontade de casar oficialmente, sabe? quando você casa no papel lá, né? Igual uma empresa, né? São dois sócios. O que você faz na Sim. empresa quando você abre uma sociedade? Você vai fazer um contrato. Né? Exato. O casamento é a mesma coisa. É um contrato, né? O casamento que você casa no papel é um contrato, falando o que é seu, o que é dele, o que vai ser adquirido durante o processo, né? São dos dois e será dividido. Isso é um contrato, né? Né? É uma empresa, né? E é uma empresa mesmo. Por quê? Porque se um dos sócios ele não investe na empresa, a empresa vai falir. O casamento é a mesma coisa. Se um dos sócios não investe no casamento, o casamento falha. Né?
Se um dos sócios acha que, olha só que como o casamento é uma empresa, né? Se um dos sócios acha que o casamento, que o seu sócio não é mais viável, né? Ele vai atrás de outro sócio. Com certeza. Não é verdade? Ele vai atrás de outro sócio. Fala, Jennifer. Professor, Fala, Jennifer. é que assim, vamos ver se eu vou conseguir me expressar, né? É que eu não sei nada sobre casamento, né? Na verdade, eu sei o que eu presencio dos meus pais, né? Mas, e dos outros casais, né? Mas eu não sou casada, então eu vou falar só assim, o mínimo que eu sei. Tipo assim, o que eu entendo, né? Que quando você casa, que tem tipo um ditado, né? Ah, casar para ser feliz. Eu entendo que quando você casa com alguém, se você casar para fazer a pessoa feliz e a pessoa casar com você para te fazer feliz, aí os dois vão ser felizes, né? Ao invés de casar para ser feliz, casar para fazer o outro feliz. Aí um faz o outro feliz. Eu sei que não é um mar de rosas, que não é perfeito, né? Vai ter dificuldades, mas casamento é para sempre, né? Ao meu ver, casamento é para sempre. Mas eu sei que existem casos e casos, né? Existem casos que não dá para permanecer, mas se um casa para fazer o outro feliz, os dois Assim, vão ser Jennifer, felizes. Mesmo em meio às dificuldades, né? enquanto sentimentos, a gente tem várias coisas a se falar, né? Se a gente for comentar em cima de sentimento. Eu estou tratando o casamento aqui como uma empresa, né? E aí, dentro desse contexto, a gente tem vários outros, né? Mas se a gente for tratar dentro de sentimentos, né? Você falou, acho que casamento é para sempre. Depende, né? Depende de muitos itens, muitas coisas. Depende de vários fatores, por exemplo, né? Assim, eu vou falar, eu sou separado, tá? Eu sou separado. Uhum. Meus pais, eles são casados até hoje, isso eu vivenciei, né? Aí você coloca assim, por que separou? Porque na realidade a empresa não estava indo bem, né? E quando um não quer, dois não fazem, né? Bem essa é a realidade. Então, quando um investe, o outro não, a empresa vai falir, né? Hoje, por exemplo, na nossa sociedade, antigamente, por que os casamentos demoravam mais ou não tinham separação? Porque a mulher, isso é real, isso não é o Jean falando, isso são pesquisas que comprovam, tá? A mulher, ela não tinha, como eu posso falar para vocês, ela não tinha autonomia. Então, ela dependia muito do marido. Não Porque tinha não, independência, né? sim, sim. Hoje não. Hoje a mulher, ela não depende do homem, né? Ela depende se ela quer, se ela quiser, mas fora isso, ela não depende. Então, se ela antigamente a sua mãe e o seu pai, por exemplo, algum dos dois tinham que engolir a seco muitas coisas. Depois se acostuma com isso e vai embora, mas tinha que engolir, né? Por exemplo, toda vez um exemplo, o seu pai jogar a toalha molhada na cama. A sua mãe pegava e colocava lá. E pensava, cara, eu vou me separar dele. Mas falava assim, se eu me separar, o que eu vou fazer na minha vida? Eu vou voltar para casa dos meus pais? Não vai dar certo. Eu vou fazer isso? Não vai dar certo. Né? E trabalho não tinha, ou se tinha, eu ganho pouco. Né? Então, acabava você acostumando e levando, e aí foi embora. Né? Hoje, não. Hoje, tanto o homem quanto a mulher trabalha, e aí, se isso não lhe faz bem, o que faz? Eu vou embora. Né? Não fico mais. E aí, eu acho que eu acho melhor para mim. Né? Isso, normalmente, é o que acontece. Né? Principalmente com a mulher, porque a mulher é independente. Vou ficar com ele porque ele tem homem que trata mal mesmo. Né, assim, as mulheres. Sim, e vice-versa, né? Às vezes também a mulher trata mal, né? E tipo assim, ó, eu tô falando assim, o meu conceito, entendeu? O que eu penso a respeito do casamento, tipo, segundo a luz da Bíblia, né? Que é admitido o divórcio no caso de adultério ou de repúdio, né? Por exemplo, se o homem bate na mulher e tal. Mas, tipo, essa é a minha visão a respeito do casamento, né? Por Então, mas exemplo, eu respeito a eu opinião vou do só senhor. colocar um Eu sei exemplo. que hoje em dia tipo, acontece muito, né? Eu tenho uma aluna, não tenho, né, na realidade. Já se formou, mas ainda continua, né? Assim, eu tenho amizade.
uma vez ela estava comentando comigo que o marido dela agride ela. Ela falou, professor, meu marido me Na minha opinião, não tem como continuar com uma pessoa, né? Se ela a tá, pessoa... mas ela tá. Por quê? Porque ela tem o acontece da pessoa pensamento do aceitar. seguinte, que é o pensamento dela, não tem, eu não tenho que discordar, porque cada um tem o seu. Né? Ela tá com ele porque ela também ela é religiosa, acha que não deve se separar, acha que tem filhos tal. Que vai E o cara mudar, grita. que vai mudar. Oi, desculpa, Luiz, desculpa. Que vai mudar. Que Isso, essa é que a vai principal. mudar. Às vezes o cara promete que vai mudar, né? Isso, e o cara não muda. E a O cara, pessoa Também rola acredita. muita ameaça. o cara bate nela, Acontece também, o né? cara chifra ela, sabe? E ela aí... continua. E ela continua. Aí vai da pessoa, né? É da pessoa se ela quer continuar, né? Então, Mas assim, tipo, segundo a Bíblia, pode divorciar em caso de adultério, pode separar em caso de agressão, esse tipo de coisa. então, Mas Jennifer, fora isso, né? Coisas, né? desculpa, eu nem, rapidinho, só uma dúvida, professor, para Jennifer. Eu não me recordo, por exemplo, pode separar em caso de adultério, mas aí pode Sim. casar de novo ou não? Em caso de adultério, pode. Ah, tá. Porque tem um negócio, ou quando morre, Ou quando é adultério. Aí quando pode casar de novo. entendi. Né? Mas assim, a gente tem que assim, a gente tem que procurar o que é melhor pra gente. Esse é o foco. Mas se você acha melhor continuar, por isso, assim, eu não dou palpite. Né? Assim, eu falei, porque você tá com ele? Tô com ele porque por isso que eu gosto dele, eu amo ele, não sei o quê. Se esse é um modo dela pensar, quem sou eu para falar Aí a pessoa que escolheu, né? Ela que escolheu. Assim, e a Ela gente tem a não opção pode... de ficar ou não. E a gente sabe que, por exemplo, antes, né, as mulheres eram submissas aos homens. Hoje em dia, não mais. Inclusive, com certeza, com toda certeza, lógico que ainda tem esses casos e tal, mas as mulheres são muito mais felizes do que antigamente. Nem se compara, entendeu? Hoje em dia, uma mulher não precisa de um homem, entendeu? Ela tem um trabalho dela, ela corre atrás e pronto. Entendeu? Ela vai ficar triste porque talvez terminou o relacionamento, só que depois passa, entendeu? A mulher antigamente não, ela ficava engolindo o sapo, né? Porque por isso que os casamentos, quantos anos de casamento tem? Tem 60 anos, mas então, não tinha essa tecnologia, né? Hoje, na realidade, quando eu falo, né, a gente tô conversando com vocês aí, né, basicamente, mas quando a gente fala aí de sentimentos, cada um sabe do seu, e a gente, não é legal a gente opinar, né, porque as pessoas, cada um escolhe o seu caminho, na realidade, né, cada um sabe para si o que quer. Se você escolhe um caminho, eu vejo muito isso, né, e fala, cara, pô, eu fiz isso, eu escolhi esse caminho, pô, mas fulano me ferrou, ciclano me ferrou, beltrano me ferrou. Meu, você escolheu o caminho e aguenta as consequências. Né? Foi você que escolheu esse caminho. Se o cara te ferrou, porque foi você que escolheu esse caminho. Né? Igual falar, fulano me bateu, ciclano, um exemplo, marido, né? Me chifrou, tal. Mas quem casou com ele? Alguém colocou a faca ou o revólver na sua cabeça e falou, meu, casa com o cara. Ninguém fez isso. Né? Você escolheu de livre e espontânea vontade. Se escolheu, né? Você não é obrigado a ficar, mas foi você que escolheu. O cara não te obrigou, né? Ou a mulher não lhe obrigou, né? Então, se você casou com a pessoa, é por isso que na realidade esse negócio de você casar rápido, assim, 2 meses já pum, casou, né? Tem muito disso. O pessoal hoje fica 2, 3 meses já casa, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque você não conhece a pessoa direito, você não sabe quem é a pessoa. Fala, Julius. E aqueles casamentos arranjados de antigamente? Imagina, cara. Ainda tem. Ainda tem. Esses barões aí da vida. Normalmente, assim, tem muito isso, os árabes, indianos, né? Eles têm muito disso, né? De casamento arranjado. Ainda tem bastante. Eu tenho uma amiga, na realidade. Ela é árabe, se eu não me engano, fugiu o nome agora. Eu digo árabe no contexto geral, tá? Mas são várias regiões. Eu esqueci de onde que ela é. Mas ela casou porque assim, o pai arranjou para ela
lá na cidade dela, né, da onde ela veio, Líbano, do Líbano, ela é libanesa, né? Ela casou porque no Líbano o pai falou, olha, você vai casar com um dos nossos parentes aqui, e ela é brasileira. Ela falou, não, pai, eu quero casar por amor. Ele falou, não, você vai casar porque a gente já marcou para você o casamento e ponto. Né? Infelizmente, esse ponto, ela foi casar. Tá? Ela casou, estava casada até hoje, mas ela foi porque os pais, eles organizaram esse casamento. E aí você fala, Jean, mas ela poderia negar, tal, mas se ela nega toda a família. Né? Nesse contexto de É a casamento, tradição deles, né? ela nega toda a família. Aí ela pode pode fazer o que ela quiser, mas esquece a família dela. Então ela preferiu manter a família e casar. Né? Então, assim, há vários contextos, né? E aí cada um escolhe o seu caminho, como eu falei para vocês. Né? Vocês, por exemplo, podem escolher o de vocês. Né? Eu posso fazer o que eu quero, por exemplo, né? Posso fazer o que eu penso ser o certo, né? Mas aí sou eu, por exemplo, né? Sou eu que escolho esse caminho, infelizmente ou felizmente, né? Então tem muito disso. Né? Será que é o correto? Será que não é o correto? E aí eu tenho para vocês, né? Cada um segue o seu caminho, cada um tem que se responsabilizar pelo caminho que segue. Né? Não adianta eu ficar reclamando, choramingando As escolhas, né? pelas minhas escolhas. Né? Por quê? Porque eu, na realidade, escolhi o caminho que eu quero. É igual vocês. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Né? Eu tenho um ou outro caso que tem algum tipo de problema, tudo bem, eu sei disso. Né? Isso eu tenho plena certeza, né? Mas se eu chegar para vocês e falar assim, olha, gente, eu vou dar para quem está na aula agora um ponto. Né? Eu tenho 5 alunos, tirando a Shirley, que teve um problema que falou para mim agora. O Ashton também, tá, professor? Ele avisou que ele não tá conseguindo mais entrar por causa do Wi-Fi. Não, tudo bem. Mas, por exemplo, vocês estavam em 3, 4, 5, 6. Tem quantos na sala? Uns 12, 15? Não, Né? tem 8 só, professor, no 8 máximo. mesmo? Agora. Mesmo assim, ó. Né? Tem 2 que tem não 4, estavam. tem a metade, né? Então, aí eu falo para vocês, eu vou dar um ponto para cada um que está aqui na sala. Aí a pessoa fala para mim, pô, Jean, sacanagem você fez porque você deu um ponto. Ah, mas por que você não estava na aula? Ah, porque eu tive outro compromisso. Foi o caminho que você escolheu. Não sou eu querendo ferrar a galera. Né? Cada um segue o seu caminho. Né? Cada um segue o que quer. E aí, por exemplo, nesses contextos, ou, por exemplo, a gente está conversando disso, eu posso dar na aula, lá na prova, comente para mim sobre a aula dada no dia 18/3. Pô, mas eu não estava nessa aula. Vou fazer o quê? Vou falar assim, não, gente, assim, quem estava se deu bem. Né? Foi o caminho que vocês estão seguindo. Vocês estão aqui porque vocês querem estar. Né? Quem não quer também não é obrigado a ficar. Isso é um contexto real. Né? Mas cada um sabe o seu caminho. E cada um tem que arcar com as consequências do seu caminho. Né? E isso tudo é bem interessante, por exemplo. Não sei se vocês lembram, numa das aulas, eu comentei com vocês até desse processo hierárquico, que isso dá justa causa. Né? Não sei se vocês lembram disso. E se eu não sigo, por exemplo, o que o meu chefe fala, o que o meu chefe manda, né? Isso me dá justa causa, mas quem optou em não seguir isso? Alguém te colocou a faca no pescoço ou a arma na cabeça e falou, meu, não faça isso? Não, ninguém fez isso. Né? Somos nós que temos o livre-arbítrio de escolher ou não o que queremos para nós. E a gente tem que arcar as consequências. Né? Por exemplo, o Luiz tem um amigo. Né? O amigo do Luiz fala assim, Luiz, tem umas ações aí que a gente podia investir
que a gente vai ficar milionário, cara. Aí o Luiz fica meio, né, naquele negócio de vou, não vou. Ah, não vou seguir isso. Isso é coisa de louco, cara. Você vai investir em ações, você vai perder dinheiro, isso não é legal. E o cara vai investe e fica milionário. E o Luiz não. Aí o Luiz vai ficar, cara, pô, poderia ter feito isso. O cara fez isso, me sacaneou, né? Se ele falasse que ia ganhar essa grana, eu poderia entrar. Mas de quem foi a opção de não seguir? Né? O cara sugeriu. Fala, Luiz. Exatamente. Isso aconteceu com um cara, com aquele cara do Facebook. Me faltou o nome dele agora. Eu também fugi o nome dele. Ele fez exatamente isso. Ele chamou uma galera, porque ele estava com esse projeto do Facebook na época. Num quartinho lá na faculdade. E um monte de... Assim, acho que 3 amigos dele, 3 dos que ele chamou, não foram. E olha que hoje em dia ele é. Sim, é aquilo que eu falei, né? A galera, na realidade, né, segue, faz o que quer. Né? Só tem que arcar com as consequências dos seus valores, né? Ou dos seus contextos. É isso que é complicado. Né? Agora, se você quer, você não quer, aí é com vocês. Né? Eu acho que todos aí têm o livre-arbítrio de fazer o que quer. Né? Segundo a Bíblia, Deus deu o livre-arbítrio para a gente para fazer o que necessita, o que quer. Né? Senão faríamos todos a mesma coisa. E aí, Sim, ele nos deu a opção de escolha, né? Aí, sim. tipo, tudo que a gente planta, a gente vai colher. As nossas... Sim. Né? Você fez, você aguenta as consequências. Né? É bem Sim. isso mesmo. E aí você tem que optar. Né? E isso é muito legal. Né? Desse contexto de ter ou de ser. Né? Nós, na realidade, somos pessoas falhas. Né? Todos nós somos pessoas falhas. A gente fala assim, não, sou uma pessoa correta, certa. Né? Todos nós temos o contexto de falhar ou não. Não tem ninguém 100% aqui, né? Sim. É como Né? tem um primo meu que brinca, né? Se tivesse alguém aqui que fosse perfeito, já teria sido arrebatado. Igual Enoque. É verdade. Né? Deus Todos tira da somos terra, se for perfeito. imperfeitos. Lutamos para ser melhores. Né? Eu tenho essa consciência. Pelo menos eu acabei adquirindo, né? Sim. Mas eu tenho essa consciência. Nós, na realidade, temos que nos esforçar para sermos melhores. Melhores que somos hoje. Tanto no serviço como no lado pessoal. Né? A gente, como eu falei para vocês, não é o que a gente acha que é certo para a gente, que é certo para o Luiz, que é certo para a Gladys, que é certo para você, que é certo para a Letícia. Né? O que é certo para mim, necessariamente, não seja certo para vocês. Cada um tem um jeito de pensar, cada um pensa diferente, mas todos nós temos que respeitar o pensamento das pessoas. Né? E não tentar colocar a nossa opinião. Né? Como eu falei numa outra sala, por exemplo. Eu falei assim, gente, olha, eu estou falando isso porque, segundo alguns autores, isso é assim, assim, assado. Né? Então, vocês não têm que tirar também pelo que eu falo. Sim, você tem que ir lá e pesquisar. Eu falei para eles, vocês têm que ir lá e pesquisar e ver o que esse autor fala é viável ou não. Eu estou colocando para vocês porque eu acho que esse autor está falando é viável, né? Mas tem vários outros autores que falam de forma diferente, né? Tem autor que fala, por exemplo, que 1 mais 1 não são 2, né? Porque segundo a lei da relatividade, né, essa fusão dessa numeração não dá 2. Isso é coisa da nossa cabeça. Né? Aí nós que temos que ver por nós mesmos o que é correto ou não, né? O que é certo ou não. Né? Então, assim, em contexto de ordem e ordenação, né, e ainda do contexto hierárquico, não fugindo da aula, né, por exemplo, se o seu chefe chegar para você, e eu quero saber dos 4 que estão aqui, se o chefe de vocês chega para vocês e fala assim, olha, nossa empresa vai vir um pessoal fazer uma vistoria nos cofres da empresa. Só que vocês têm que negar
a esses auditores que existe esse dinheiro? Vocês negam ou não negam a presença desse dinheiro, sendo que o chefe de vocês mandou vocês negarem? Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês negam ou não negam este dinheiro? Falam ou não falam que esse dinheiro existe para os auditores? Luiz. Professor, olha, eu tô sendo bem sincero, cara. O que que eu vou ganhar se eu falar que tem esse dinheiro? Pra mim Opa. travou aqui. Eu não Então, ouvi eu não vou ganhar o que o professor eu não estava vou ganhar falando. nada. Eu tenho uma filha para criar, eu tenho uma casa para manter. É lógico que assim é muita hipocrisia depois eu falar, né, cobrar político e tal, mas cara, eu tô sendo muito sincero. Ele falou, o patrão falou assim, ó, cara, é para negar que tem esse dinheiro aí por conta de tributo fiscal e tal. Beleza. Cadê o dinheiro? Esse eu não sei, cara, não tem dinheiro não. E já era, vou fazer o quê? Jennifer, você nega ou não nega? Jennifer, sim ou não? Professor, Fala. falhou. Eu não ouvi o que o senhor perguntou. Pode Você perguntar de nega novo? ou não nega o dinheiro? Nega o quê? Vamos lá. Eu fazia exatamente isso que a Eu não ouvi Jennifer a tá pergunta. fazendo. Não, Eu ela não não ouvi a ouviu. Eu pergunta. vou colocar. Falei. Se o teu chefe, né, tem um dinheiro na tua empresa e o teu chefe fala assim, ó, vai vir um auditor, né, da empresa e esse dinheiro, a gente tem tantos R$ 1.000. Você vai falar que esse dinheiro não existe se ele perguntar, né? Você falaria ou não falaria que esse dinheiro existe? Já que teu chefe falou para você não falar que ele Olha, existe. professor, O eu dinheiro tá chegaria lá. no meu chefe e eu falaria, porque assim, ó, já aconteceu uma situação, né, no emprego meu, de um chefe meu pedir para eu mentir. Eu falei, olha, eu não posso mentir, e aí eu expliquei para ele a situação, entendeu? Então, quando é para mentir, não peça para mim. Então Falaria você não isso. nega. Fechou. Jennifer, nega ou não nega? Desculpa, Gladys, nega ou não nega? Oi, professor. Você nega ou não nega? Nem que sim, nem que não. Você faz de desentendido. Tem que Quê? saber levar. Ô, professor, mas eu só não entendi a finalidade. Por exemplo, seria para quê? Esse chefe, esse gerente, sei lá. Porque tem isso, tem muito disso, né? Eu trabalhei em mercado um tempo. Seria tipo, o cara ele estaria falando assim, ó, você nega que tem esse dinheiro, que a gente vai e racha meio a meio. É isso que ele tá falando ou é Não. tipo para... Por quê? Isso é uma história real, tá? Essa empresa, eles pagam por fora fiscais da Receita Federal, né? E esse dinheiro existe. É uma empresa, né? E esse dinheiro, eu não vou falar, óbvio, que empresa é essa, né? Mas esse dinheiro existe e não é em pequena quantidade. Porque para os containers, estou falando as empresas do porto, tá? Para os containers, alguns containers serem autorizados, né, assim, a rodar esse material dos containers, alguns fiscais precisam ser pagos para que eles façam vista grossa nesses containers, tá? E aí essas empresas do porto, elas têm um dinheiro extra caixa, ou extra oficial, né? E aí o que acontece? Os auditores da empresa, porque quem mexe com isso é quem trabalha naquele setor, né? Os superiores gerais, eles não têm essa noção que esse dinheiro existe, tá? Então eles mandam auditores para conferir o balancete, para conferir o lançamento das empresas. E aí o que acontece? Esse dinheiro tem, conta, mas não, quer dizer, conta, mas não consta, né? Então ele não existe ali, né? Porque se o auditor vê, é capaz de mandar toda o setor embora. Pô, esse dinheiro tá aqui por quê? Né? Todo o setor vai embora. E fora isso, atrasa todo o fornecimento dos investidores que ali deixam os containers. Deu para entender, Luiz? Deu sim. Teve um caso, eu até compartilhei no Facebook, da guarda municipal, mas assim, ou era guarda municipal ou era polícia, agora eu não me recordo.
que a ordem era pegar os ambulantes, o cara vendia óculos, vendia caixinha de som, pulseira, uns negócios assim, capinha de celular, e ele ficava andando com aquelas grades brancas, sabe, com os materiais que ele vendia amarrado na grade. Sim, sim. Cara, por exemplo, se eu sou um policial, um guarda municipal, né, e tal, lógico que tem esse lance da hierarquia que a gente estava falando e tal. Porém, professor, a ordem é essa, né? Você tem que ir lá e pegar o negócio e aprender. Beleza, essa é a ordem, fazer o quê? Tem que fazer. Só que o que eu vejo, professor, é que os caras levam isso, sabe, com um gosto. O cara, ó, ele tava com umas 2 mochilas nas costas e uma grade em cada mão, entendeu? E os caras queriam levar a mochila também. Leva o que tá visível, já que, sei lá, você tem um superior no carro, né? Você tem um superior ali entendeu? No carro com você. Então, assim, na viatura tem um superior junto com você, por exemplo, se você não é o superior. Então, leva o que tá visível, não fica tratando o cara mal, parecendo que o cara era um vagabundo, ladrão. Sabe? Eu acho isso, me revolta porque o cara tá ali trabalhando para sustentar a mulher dele, a filha dele, o filho. Entendeu? É muito complicado, é uma desigualdade. Porra, Acho que eles podiam procurar primeiro pelos mais, né? Os que mais têm dinheiro e ir caçando ali, né? Do que chegar, tipo assim, eu sei que desonestidade é desonestidade, mas no caso podia ir primeiro naqueles que são mais altos, né? Que tem mais dinheiro. É que é É disso que você tá complicado. falando, né, Felipe? Isso, porque, por exemplo, Jennifer, vamos supor que ele gastou R$ 500 com óculos e caixinha de som. Ele vai sentir muito, cara. Talvez ele nem tenha pago aquela mercadoria, e agora como que ele vai pagar se ele não vai nem vender a mercadoria? Entendeu? Eu sei que é mega complicado. A ordem é essa, tem que prender, beleza. Só que, vai lá com uma educação, entendeu? Hoje em dia tudo tem câmera, tudo tem celular, tudo tem câmera, então, mas sei lá, conversa, entendeu? Eu faria, eu sei que é errado eu falar isso, mas eu faria um Não pouco de precisa, vista tipo, grossa. tratar mal o cara, Jennifer, não. você tinha que ver, Sei lá, tem que saber lidar, né? eles empurravam o cara numa porta, o cara só tava falando assim, não, mas minha bolsa tá fechada, não, minha bolsa tá fechada, ele tá falando exatamente assim, exatamente do jeito que eu tô falando. Ele não xingou os caras, ele não falou nada de extraordinário. O cara, você vê que é um cara bem trabalhador. Você olha assim, ele não tem cara de, sabe? E, jogando o Igual eu cara vi na porta de também, vidro. eu vi também um negócio assim parecido, naquele, eu não sei explicar direito. Sabe quando vai e passa de um lugar para o outro? Não sei se, por exemplo, Paraguai, que tem as alfândegas. Eu não sei se era bem no Paraguai, mas era uma travessia de um lugar para o outro. E aí eles pegavam tudo que as pessoas compravam. Eu acho que caiu. Pegava comida. Dá mó dó, cara. Por que as pessoas não vão procurar nos caras que mais roubam, né? Roubo é roubo, mas, os caras ali mó passando necessidade, né? Sei É lá. muito complicado, é E igual eles aquele não negócio. estavam e no caso eles não estavam roubando, é porque eles estavam saindo de um país e levando pro outro, e não pode, entendeu? Aí eles estavam ali tirando Então, é que é muito complicado, porque como que você vai filtrar a isso, né? comida que eles tinham comprado, as coisas que eles tinham. Na minha opinião, é ridículo. Então, mas por que é complicado essa situação? Porque como que você vai filtrar? Tem gente que tem muita grana, entendeu? E vai lá pro Paraguai e enche o carro de muamba e volta para cá de novo. Compra um monte de coisa, compra coisa que às vezes nem é para ele, compra coisa para parente e tal, e vem para cá de novo. E talvez tenha muito dinheiro, enche, sei lá, a caminhonetona lá do cara lá e venha. E E às também vezes tem um para cara. vender também, né? Às vezes compra para Isso, vender. e também tem um cara que, por exemplo, vai lá, não tem dinheiro, mas foi lá, mora ali perto, sei lá, comprou alguma coisa e passa, sei lá, não que passa necessidade, mas comprou o mais barato lá e veio para o Brasil, para a cidade ali próxima. Não tem como você ter exatamente um filtro, sabe? Tipo, o cara que Sim. tá carregando a moamba inteira, sei lá, é um negócio que
Deixa do jeito que tá. Ainda bem que não é a minha parte, porque eu ia ficar muito emocionado fazer uns negócios assim, sabe? Eu ia ficar, poxa, ia ficar com a consciência pesada. Ainda bem que não sou eu que faço isso, então. Gente, rapidinho, né? Já falta um É minutinho para acabar. complicado, né? É, verdade. Deixa eu falar para vocês. Só para a gente bater a falta, as notas, desculpa, falta não, as presenças de vocês. Letícia, Shirley, Gladys, Jennifer, Luiz, Felipe. Qual o nome do Tom mesmo, gente? Washington. Só a gente mesmo, né? Tinha mais alguém? Não, né? O Tom tava aí, só que ele disse que não conseguiu mais entrar depois. Não, tudo bem. Então, o Washington, que é o Tom, né? A Letícia, a Shirley, a Gladys, a Jennifer e o A Luiz Shirley. Felipe. É isso mesmo? Que eu me lembro era isso. Não lembro se tinha mais alguém. Fechou. Gente, tem alguém da sala de vocês que está doente, alguma coisa, vocês sabem assim? Não, né? O pessoal não vem mesmo porque não quer, né? Mas... Acho que não. Oi? Então, tá bom, gente, só para saber. Gente, fiquem com Deus, já 10h30 aí, deixar vocês descansarem. Que Amém, amanhã vocês têm professor. aula de novo. Tchau, gente. Bom Obrigado descanso, pela professor. aula. Deus abençoe. Vocês Obrigada, também, senhor, gente. também. Tchau, tchau. Valeu, professor. Obrigado. Obrigado a vocês.